Que delícia, que presença maravilhosa. Sabe, queridos, pastor, em primeiro lugar, queria agradecer, né, pela confiança, por esse privilégio, né, que o Senhor está me dando, que vocês estão me dando. Para mim já seria um privilégio enorme, como tem sido até aqui, ficar sentada à mesa. E o Senhor sabe por quantas vezes eu falei: Senhor, me deixa sentadinha aqui. Foram 4 anos, inclusive, né? Mas é um privilégio maior ainda poder servir a mesa com vocês nessa igreja, com esses irmãos tão queridos, que têm me feito tão bem. Hoje, eu estava na minha casa e eu estava pensando exatamente no quanto muitas vezes nós perdemos a oportunidade de sermos cheios dessa glória. Quantas vezes desperdiçamos essa graça maravilhosa. E se tem algo que eu posso dizer para você é isso, querido. Não desperdice a sua vida, não desperdice nenhum tempo, nenhum pouquinho do seu tempo rendido àquilo que Deus quer fazer na sua vida. Em menos de 2 anos, eu perdi 2 pessoas muito amadas para mim, muito queridas para mim. Uma foi a minha mãe. Minha mãe, deixa eu já adiantar aqui para quem não me conhece, né? Eu nasci num berço cristão. Meu pai era pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Foram 46 anos dentro da igreja do Evangelho Quadrangular. Primeira vez que eu saí de lá foi na pandemia, inclusive, né? E eu perdi minha mãe o ano passado. E esse ano eu perdi uma amiga minha muito querida. E isso me fez pensar, sabe? Me fez refletir muito sobre o tempo perdido. Porque o que eu disse para o pastor aqui foi o que eu cheguei a falar para o Senhor: Senhor, me deixa quietinha aqui. Eu quero sentar. Acabou a pandemia, eu quero sentar, eu quero me alimentar. Passamos por algumas decepções. Reconheço que nós esfriamos. De 2020 para cá, e falando: nós vamos sentar, nós vamos para o ministério grandão, entrar e sair, quero ficar lá, só me alimentando. E quando chegou nesse ano, né, no comecinho do ano, eu comecei a entrar num propósito com Deus. E desde o ano passado, aquilo já estava me incomodando. Eu sabia que eu não estava no centro, melhor dizendo, da vontade do Senhor. E eu estou dizendo isso, queridos, porque nós só temos essa vida. Ela não volta. Eu perdi minha mãe, eu perdi minha amiga. E tudo que elas tinham para fazer para o Senhor foi aqui. E às vezes eu fico pensando quantas pessoas já se foram, como aquele texto da palavra lá do rico, né, que ele morreu e foi parar num lugar terrível. Quantas pessoas se foram, que se pudessem voltar e fazer diferente. E fazer como nós cantamos, muitas vezes nesse lugar, gastar a sua vida para Ele. Eu não tenho a mínima dúvida que elas fariam. Elas fariam, sabe por quê? Por causa da glória que há de ser revelada. Aliás, ela não só há de ser revelada, ela já está sendo revelada. Você é o espelho que reflete a glória do Senhor. Quanto mais cheio dessa glória você estiver, quanto mais enraizado nessa glória, envolvido nessa presença, mais você vai frutificar. Então, não perca tempo. Não perca tempo. Porque eu não tenho dúvida. Se talvez uma delas pudessem voltar, elas falariam: podia ter feito algumas coisas diferentes.
Podia ter abraçado mais, podia ter evangelizado mais. Há um tempo atrás, eu já vou entrar aqui na mensagem, mas eu vim de verdade para compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem durante esses dias aqui, dividido comigo, falado comigo. Inclusive, se ele puxar a tua orelha, é porque ele puxou a minha primeiro. Fugiu aqui o pensamento. Mas, deixa eu me pegar aqui, que fugiu. Faz parte, são 4 anos, irmão. 4 anos, a memória não ajuda muito, não. Como? Onde eu parei? Aquelas voltariam. Mas não era sobre isso, não. Mas, enfim, vamos lá. Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Deixa eu tomar um golinho de água que a minha garganta secou. Orem por mim. Porque eu quero entregar, assim, tudo que o Senhor colocou aqui no meu coração. E eu tenho aprendido realmente muitas coisas aqui nessa igreja, né? E uma delas é essa: nunca diminua. Essa é algo que eu já carrego comigo, mas que eu tenho provado aqui nesse lugar. Nunca diminua as expectativas daquilo que Deus pode fazer. Amém? Porque não tem a ver com quem sobe nesse altar. Não tem a ver, porque se existe um protagonista que é o Espírito Santo, não há protagonismo nesse lugar. Um dia o pastor aqui, muito sábio como ele sempre é, ele disse assim, se eu der um microfone para uma criança, ela vai manifestar a glória de Deus nesse lugar. Ela vai falar coisas que estão no coração do Pai. E a gente tem provado isso aqui, não é verdade? Desde uma criança até um ancião, até o mais velho, nós temos visto Deus usar. Então não diminua mesmo as expectativas do que Deus vai fazer, porque Ele pode fazer. Ele já está aqui fazendo, inclusive. Enquanto você se deleita, enquanto você abre o teu coração, porque a Bíblia diz assim, que aos famintos Ele sacia. Ele já está te saciando. Não depende só do que eu falo, não depende de desempenho meu. É Ele quem faz, Ele já está fazendo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E isso me alegra. Eu falo que isso foi uma das coisas que me alegrou, porque eu vejo Deus em tudo aqui, queridos. Eu vejo Deus em cada olhar, em cada gesto, em cada palavra. Foram tantas palavras que eu recebi já, em pouco tempo que eu estou aqui, para me levantar. Esse lugar tem sido um lugar de renovo para mim, para minha casa. Tem sido um lugar de renovo. Valorize. Não desperdice nenhum momento sequer na presença de Deus, mas valorize cada instante, porque a Bíblia diz assim que há um memorial. Há um memorial. As tuas lágrimas, elas sobem como um memorial também diante de Deus. Amém? O meu pai, ele foi pastor durante um tempo nessa igreja. Ele tinha um corinho, Tiago, que por quem é mais velho aqui, não é teu caso, mas os mais velhos vão lembrar. Os mais velhos pode ser que lembre que ele falava assim: eu fico triste quando eu entro numa igreja e não vejo o poder celestial, eu logo vou dando jeito de sair. E esse não é o caso aqui. Se tem uma coisa que me encantou, que me fez me apaixonar por esse lugar, é ver como vocês correspondem ao Espírito. O primeiro dia que eu entrei aqui, eu vi jovens se derramando aqui nesse altar, como tenho visto por muitas vezes. E isso fala de tantas coisas, queridos. Se derramar na presença de Deus. À medida que a gente corresponde ao Espírito, sabe que isso mostra, sabe que isso revela
o quanto você está entendendo, o quanto você está discernindo o Evangelho, a essência do Evangelho. Porque qual é a essência do Evangelho? A essência do Evangelho são as boas novas. E como eu posso ficar indiferente, pastora, quando alguém vem com uma boa notícia para mim? Como eu posso ficar indiferente de saber que Deus está nesse lugar, que o Espírito Santo se move aqui? É impossível. É impossível. Aleluia. Você corresponde, ou seja, você dá uma resposta quando você tem os seus ouvidos e os seus olhos abertos para aquilo que está acontecendo, para aquilo que o Espírito Santo está falando. Porque, como bem disse alguém que subiu aqui, é um temor e um tremor muito grande de subir nesse lugar. Porque a gente sabe discernir e entende que subir aqui não significa apenas abrir a Bíblia e falar, mas significa você primeiro parar para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então, querido, quando você entende o que são as boas novas do Evangelho, você corresponde à medida que os seus ouvidos e que os seus olhos são abertos. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 2, que os pastores, quando eles souberam da notícia que Jesus havia nascido, eles saíram do lugar que eles estavam e eles foram até lá. E a Bíblia relata lá no finalzinho do capítulo 22, que quando eles voltaram louvando e glorificando a Deus por causa de tudo que haviam visto e ouvido. E a palavra ouvir aqui, do hebraico, significa shema. Shema significa obedecer. Porque eu não posso dar uma resposta aqui na emoção ou na empolgação. Mas o que vai definir se de fato meus ouvidos estão abertos é a resposta que eu dou quando o culto termina. Porque eu posso dar uma resposta porque alguém pediu, porque alguém falou, ou porque você está emocionado, porque você está empolgado. Mas quando você entende, diante da grandeza e da beleza de quem você está, você se rende, você entrega. Então não se trata de barulho, ainda que exista, porque é inevitável que nós, nos levantemos nossas mãos. É inevitável o gritinho do Tiago, que foi uma das coisas que me empolgou aqui. É inevitável, mas trata-se da verdade da verdade no íntimo. A Bíblia diz no Salmo 56:1, é um tiro em põe óculos aqui, isso. 51:6. Deus ama a verdade no íntimo. Posso fazer uma pergunta? Você ama o que Deus ama? Essa foi a pergunta que o Senhor me fez um dia. Filha, você ama o que eu amo? Jesus perguntou isso para Pedro uma vez, né? Porque se de fato nós amamos o que Deus ama, nós observamos o que Ele está nos pedindo. Deus ama a verdade no íntimo. O que eu estou querendo dizer é assim, queridos, eu posso falar assim, dá um sorriso para mim, mas por dentro você está... né? O pastor pode dizer assim para você, coloque-se em pé, mas você continua por dentro, interiormente. A verdade no íntimo é que você está sentado em algum lugar aí, que você ainda não está discernindo diante de quem e diante daquilo que Deus está requerendo de você. Daquilo que... Deixa eu me expressar melhor. Do lugar da onde Deus quer te tirar e te conduzir. A verdade no íntimo fala sobre isso. E é muito, muito sério nós desprezarmos aquilo que Deus ama, porque
Eu posso falar para o meu marido assim, eu não gastei todo o dinheiro, mas a verdade no íntimo, né? Você pode dizer para o teu irmão, me perdoa, mas por dentro, aquela raiva, aquele rancor. Ou você pode pedir perdão e falar assim, culpado é você, mas tudo bem, né? Vou pedir perdão. Você entende o que está no seu íntimo? E eu vou ler algumas coisas que eu escrevi, porque eu não quero perder nada. Eu escrevi uma folha aqui. O Espírito Santo tem me feito enxergar que a verdade no íntimo é o maior balizador, é o maior sinalizador do Espírito Santo, revelando para você onde está o seu coração. Onde de fato está o teu coração. Não sei se alguém já assistiu The Chosen aqui, mas uma das cenas que eu mais amo naquele The Chosen é quando Mateus senta com Jesus e Jesus mostra ele para ele mesmo. Porque é isso que o Espírito Santo faz quando a gente se achega a Ele. Foi isso que aconteceu com Isaías. Quando ele foi envolvido pela glória dele, ele não conseguiu falar mal mais de ninguém, ele só conseguia falar mal dele mesmo. Esses dias o Marcelo colocou no grupo da família, né? Eu lendo a Bíblia encontrei vários erros. Todos eles em mim mesmo. Porque é assim, queridos. Quando você está diante da glória de Deus, Ele te mostra você para você mesmo. O que você precisa consertar, para onde você precisa ir, amar as coisas que de fato Ele ama. Eu falei que se o chicote estralar é porque ele bateu em mim primeiro. E eu vou ser a primeira a descer daqui. E a continuar pregando para mim aquilo que precisa ser pregado ainda. Porque é assim que funciona. Sabe, Romanos 10, no capítulo 8 e 10, não precisa abrir ainda. Eu vou tentar adiantar aqui rapidinho. Eu estou saindo um pouco fora, mas são coisas que o Senhor colocou no meu coração. Nós precisamos alinhar a nossa boca com aquilo que está no nosso coração. É isso que está escrito em Romanos 10, capítulo 8. Porque a palavra está na tua boca e no teu coração. Com a boca se confessa para a justiça. É isso? Que o coração se crê para a salvação? É isso, pastor? Eu vou só dar um exemplo rápido para vocês entenderem como isso é importante a gente colocar em prática. A Duda, ela nasceu com 480 gramas, para quem não sabe. Ela ficou 1 ano e pouco numa UTI, mais 3 anos numa UTI dentro da minha casa. E por várias vezes ela fazia quadros de pneumonia, assim, constante. Era um mês em casa, um mês no hospital, um mês em casa, no hospital. E quando começava a dar febre na Duda, eu pegava a malinha, eu colocava debaixo do braço e falava, tá bom, já sei que a Duda vai ficar internada. Só que ao mesmo tempo eu cria que Deus poderia curá-la. Falava, Senhor, eu sei, o Senhor vai à frente, cura, faz. Eu ia orando. E uma dessas vezes, eu no meu carro com a Duda, ela queimando em febre, pastor, queimando em febre. O Espírito Santo me levou a essa passagem. Aquilo que você crê com o teu coração, Marisol, começa a confessar com a tua boca. Porque a gente usa esse versículo só para fazer apelo. Mas há uma verdade nisso. Tanto há uma verdade nisso que em Marcos, a Bíblia vai dizer que se você disser aquele monte, e não duvidar aonde? No coração. Assim será feito. Aquele dia, pastor, estão ali os dois, são testemunha. A Duda nunca mais foi internada. Nunca mais foi internada. Porque eu entendi esse princípio. Muitas vezes o Senhor ainda pega no meu pé, me corrige. Mas eu entendi esse princípio. Aquilo que está no teu coração precisa condizer com aquilo que sai da tua boca. Amém? Aleluia. Eu lembro que eu cheguei naquele dia no médico. A febre já foi abaixando. A médica virou para mim e fez assim: pode ir embora, mãe, só dá uma Novalgina aí, passou um comprimidinho e acabou. A Duda é um milagre, queridos, para quem não sabe. A Duda é um milagre.
Um dos diagnósticos que nós tivemos da Duda, aliás, não foi nem do médico, eu li isso, mas tivemos outros terríveis, porque ela provavelmente nem sobreviveria com tudo que ela passou. Eu li que uma criança com 480 gramas, ela não tem as córneas, né, construídas ainda. Então, provavelmente, ela nem enxergaria. Enxerga perfeitamente. Médicos falaram que talvez ela ia demorar muito para andar, ou nem andaria. Com 1 ano ela andou. 1 ano e pouco, se não me engano, né, Marcelo? Ela já é um milagre. Ela já é um milagre. Eu peço a você que quando você olhar para minha filha, olhe para ela, enxergando um milagre. Amém? Glória a Deus. As boas novas vai além da empolgação com aquilo que podemos conquistar nessa terra. Porque o problema é que condicionamos nossa felicidade a lugares, pessoas, coisas e circunstâncias. Salmo 73, quantos lembram desse salmo? Do salmista que ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para eu sair da igreja, se tivesse igreja naquela época. Porque eu vi, aí ele começa a relatar. Eu vi os ímpios, eu vi tanta gente prosperando e eu não. Eu vi pessoas cheias de saúde e eu não. Eu vi doença, eu vi pessoas sãs e eu com doença. Como assim, Senhor? Estou servindo. Já passou por isso, queridos? Você começou a mergulhar nas coisas de Deus e parece que em vez de melhorar, deu uma apertada? Foi assim com você também? Aí o salmista fala assim: e por causa disso meus pés quase se desviaram. Mas quando ele chega no verso 28, ele declara assim: mas quanto a mim, bom é aproximar-me de Deus. Bom é aproximar-me de Deus. E aqui está a chave do que eu vou pregar agora. Sabe o que o salmista entendeu ali? Que foi o que o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Houve uma virada de chave ali do salmista em entender o conceito dele sobre riqueza, sobre o que é riqueza, mudou completamente. Porque muitas vezes nós pensamos assim, né? A hora que eu tiver a casa tal, o marido tal, a igreja do meu sonho, o ministério do meu sonho, ou sei lá, do meu sonho, aí a felicidade vai ser completa. Aí a alegria vai ser completa. Talvez seria esse o sentimento dele. Quando eu tiver, né, saúde totalmente restaurada, minha alegria vai ser completa aí. Mas ele entendeu qual era a maior riqueza dele. E eu quero te perguntar o que Deus falou comigo. Vou fazer a mesma pergunta que Deus fez para mim. Uma pessoa com muitos recursos financeiros, ela tem acesso a muitas coisas, não é verdade? A gente tem como negar isso. Ela tem acesso a uma boa viagem, a conhecer países diferentes, a uma mansão maravilhosa, a um carro, né? Se está na política, tem influência para muita coisa. Decreta e tira a lei, põe e desfaz, faz o que quer. Mas agora eu quero te perguntar. E uma pessoa, que foi essa pergunta que o Senhor me fez, e uma pessoa com muito poder de Deus, e uma pessoa cheia do Espírito Santo, e uma pessoa que é liderada, que é governada não mais pela sua emoção, não mais pelas suas vontades, mas que é liderada pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, ela tem acesso a quais riquezas, queridos? Meu Deus! Tem que virar uma chave dentro de nós isso, queridos. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, o salmista entendeu que o rico
Por mais rico que ele seja, por mais que ele tenha recursos, por mais que ele tenha acesso, ele não tem o acesso que eu e você tem no coração do Pai, que é o clamor que sai do nosso coração, que é a posição de filho que ele te coloca, no qual você pode clamar: Abba, meu paizinho. Ele não tem a chave que Deus deu para a igreja, que abre, que fecha, que liga, que desliga. O rico sem Deus, desculpa, vou fazer uma correção aqui. O rico sem Deus não tem essa riqueza. Você compreende o tamanho da riqueza que está sobre a tua vida? Para você desprezar, para você desperdiçar qualquer momento da sua vida sem ser dirigido por Ele, sem ouvi-lo, sem parar para ouvir. Meu Deus, queridos, abra comigo. Aleluia. Eu não vou conseguir, acho que o pastor vai ligar tudo. Aleluia. Glória a Deus. Quais acessos são esses? Quais riquezas possuem alguém que é liderado pelo poder do Espírito Santo e pela palavra de Deus? Abre em Atos capítulo 1, no verso 8. Romanos 9. Deixa eu ver se eu anotei aqui, mas eu acredito que não. Pastor, Romanos 9, aonde fala que Deus separou vasos de ira, e Ele fez reconhecer vasos de honra, vasos, não é? É Romanos. Você consegue achar o versículo? Eu tinha anotado, acho que eu deixei na minha outra. Ele fala que ele deu a conhecer. Ele fala do vaso de ira e em seguida ele fala que ele deu a conhecer aos vasos de misericórdia as riquezas da sua glória. 9:22. Isso. Pode pôr aqui? Romanos 9:21. 22, pode pôr o 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira? Ele queria mostrar o seu poder, mas ele precisou suportar com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. O verso 23. Para que também nos desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória dele já dantes preparou. Você foi criado para a glória dele. Você foi criado para a glória dele. E a alegria do Pai é manifestar e mostrar para você quais riquezas que estão disponíveis para mim e para você. Aleluia. Por isso que lá em Isaías fala assim: portanto, dispõe-te, levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor está sobre você. A alegria do Pai é manifestar a glória dele sobre você. E glória traz alegria, a glória traz paz, a glória traz renovo, a glória traz unção. Esse é o prazer do Senhor, manifestar a sua glória. Eu separei vários versículos aqui que falam sobre isso, mas não vou ler que nós vamos perder tempo. Mas quais são esses acessos? Atos 1:8. Quais são essas riquezas que nós temos e que muitas vezes não usamos, desprezamos? Nós estamos vivendo uma vida tão no sobrenatural, no natural, que nós não percebemos o quanto do sobrenatural nós podemos acessar através da fé, através do nosso posicionamento, através de uma vida santificada. Nós temos esse acesso. Que é o quê? Recebereis o
O poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. Poder, poder, poder de Deus. Meu irmão, se tem uma convicção que eu tenho há anos, que eu carrego há anos comigo, é que a igreja ela vai terminar da mesma forma que um dia ela começou lá em Atos. Com sinais, prodígios, maravilhas, com avivamento, com curas, com pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. E eu tenho uma notícia para te dar. Essa convicção não é minha. Essa convicção é a palavra que me dá para mim e dá para você. Joel 2:28. Porque nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os ossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Oh, meu Pai. O dia que eu li isso, nossos velhos terão sonhos, eu falei, Senhor, eu sei que eu estou velho. Me dá mais uns sonhos aí para eu entender o que o Senhor está fazendo. Eu quero participar do que o Senhor está fazendo. Senhor, queridos, que Deus, que o Senhor nos livre, que o Senhor te livre de um evangelho sem lágrima. Sabe, sem você olhar como o pastor tem, vocês têm aqui na igreja uma cultura tão linda do amor. Que a falta de amor nunca nos atinja. Sabe, de olhar para os lados como Neemias olhou para os lados e viu muros destruídos. E a Bíblia fala que ele chorou, ele jejuou, porque ele viu que ainda havia muita coisa para ser feita e reconstruída. Eu tenho orado e falado, Senhor, eu não quero, se tem uma coisa que eu não quero mais, é voltar para onde o Senhor me tirou, de uma estagnação espiritual. Poder de Deus. E eu creio que todos concordam aqui que nós estamos vivendo dias que se existe um momento que essa nação, que o mundo precisa da manifestação dos filhos, que chora por causa da manifestação dos filhos, é esse tempo, esse é o tempo. Eu não preciso nem dizer por quê, porque está estampado nos jornais tudo o que está acontecendo. Nós nunca precisamos, acho que em toda a história, eu chego a essa conclusão, pelo que eu vejo hoje, de precisarmos tanto do poder de Deus, da armadura, de vestir toda a armadura. Hoje o pastor, ele é sempre muito pontual do que ele me manda. Vista a sua armadura. Ele dizia para mim, Deus te deu uma armadura única. A tua história carrega muita coisa que você pode e vai ser usado para abençoar outros. Vista a sua armadura. Meu queridos, eu trabalhei por pouco tempo em construção civil como técnica de segurança do trabalho. E uma das coisas que era o meu dever era todo dia 7 horas da manhã, pontualmente, fazer um DDS com todos que estavam ali. DDS significa Diálogo Diário de Segurança. Que nada mais é passar orientações daquilo que pode, daquilo que não pode. Porque se você subir naquela escada ali, querido, sem o capacete, você cai. Aliás, não é nem isso não. Porque o capacete não previne o acidente. Né? O capacete, na verdade, ele te protege. E eu fico pensando, se nós de fato andássemos na verdade, na palavra, em todo o tempo, quantos acidentes, quantas coisas ruins, quantos contratempos, quantas até mesmo mortes teriam sido poupadas, porque nós não observamos esse manual. O tema da mensagem é liderado pelo Espírito e pelo poder da palavra. Lá em João 3 diz assim, que quando Nicodemos chegou a Jesus, e Jesus disse assim para ele, Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito... Água, palavra. Se a palavra não estiver enxertada, enraizada, o inimigo é astuto. É por isso que a Bíblia fala, olha, não ignoreis os seus adis. Use toda a armadura, Deus te dá a armadura de ataque e de defesa. O capacete da fé, o escudo
O escudo da fé, né? A espada do Espírito. Tô trocando tudo aqui, mas depois vocês leem lá, Efésios 6, que a minha memória não vai. Mas é isso. Deus nos dá armas espirituais. Aí eu te pergunto, os ímpios têm acesso? Ímpios ricos têm acesso a essas armas? Nós temos, porque não estamos usando. Nós temos, querido. Ah, mas sabe o que? Eu estou sendo tão atacado na minha mente. Use a espada do Espírito. Use a palavra da fé. Foi assim que Jesus venceu. Aleluia. Vou correr. Ele nos dá arma, ele nos dá autoridade. Marcos 16, 17. Se puder colocar ali. Aleluia. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Pode continuar mais um. Era dele. Autoridade. Autoridade um dia, lá no Jardim do Éden, nos foi roubada. Porém, Jesus veio, resgatou a autoridade que o diabo tomou. Ele tomou das mãos de Adão e Eva. Tomou não, né? Adão e Eva entregou, né? Porque é por causa do pecado. Mas Jesus resgatou essa autoridade. E a Bíblia fala assim, lá em Efésios, se eu puder colocar, Efésios 6. Efésios não, Efésios sim. Efésios 1. 8. Aliás, coloca primeiro Efésios 2:6. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Aí Efésios 1:8. Pode subindo, deixa eu... Vai passando. Pode passar. Pode passar. Aqui, volta aqui no 11, que nós vamos ler direto agora. Nele digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Próximo. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória. Volto a repetir, o Senhor te criou para o louvor da glória dele. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, 13, em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual, tudo isso aqui são riquezas, querido, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé entre vós que há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, é Paulo orando, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Revelação do quê? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais riquezas da glória, da herança dos santos. O que mais? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo à direita nos céus, acima de todo principado. Nós lemos lá que nós estamos aonde? Assentado com Cristo aonde? Nas regiões celestiais. Ele nos colocou, a Bíblia fala. Volta um versículo ali.
manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e todo nome que está sobre, todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Aleluia! Essa é a riqueza, esse é o poder que está sobre a tua vida, que está sobre aqueles que creem. Ah, é para o pastor, é para o apóstolo, é para o mestre? Não, é para os que creem. A cura, mas a cura não é para mim. Se você acha que a cura não é para você, a salvação também não é. Porque a salvação você adquiriu ela pela fé. Por que a cura não é? Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, segundo a vontade dele. A minha parte é impor as mãos. A dele é fazer no momento que ele quiser, se ele quiser, do jeito que ele quiser, quando ele quiser. Amém? Aleluia. Só mais um ponto, queridos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia fala que lá em Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 24, se eu não me engano, a Bíblia fala que havia erva no campo, havia planta, mas Deus ainda não havia mandado a chuva, porque não havia homem para lavrar. Você sabe o que isso significa? Olha que privilégio que eu e você temos. Que Deus não faz nada, aliás, se Ele quiser Ele faz, mas aqui nessa terra, a Bíblia fala que Ele nos colocou como cooperadores. Então tudo o que Ele faz, Ele conta comigo e com você. Ele não enviou a chuva na terra enquanto não havia homem para lavrar. Quando veio o dilúvio, quando Deus falou para Noé, vai ter dilúvio, mas eu conto com você para levantar a arca. Ezequiel, olha lá para o vale. Olha para o vale, eu conto com você para profetizar sobre esse vale. Não sou eu que vou falar, Ezequiel, é você. Deus te dá autoridade. Eu estava vendo esses dias, não lembro se era livro ou se era algum vídeo do João Bever. E ele falava que uma vez Deus deu uma visão para um pastor. E o pastor orava, e quando ele orava, e à medida que ele orava, Jesus ia conversando com ele, falando algumas coisas com ele. E de repente, sabe quando você aperta a tecla no mudo, assim? Aquela tecla no mudo parece que entrou, Jesus gesticulava as palavras, e na frente de Jesus havia como se parecia um demônio. E o homem, na visão, falava: Jesus, você não vai fazer nada. E Jesus dizia: eu já te dei autoridade. É você que tem que fazer. Expulsa que sai. Deus te dá autoridade. Está difícil, está na guerra. Se levante, pega a sua armadura em nome do Senhor Jesus. Amém? Aliás, eu lembrei o ponto do que eu queria falar no começo que me fugiu. Porque eu peguei o gancho do John Bever. Por que nós não podemos perder um só momento? Desperdiçar um só momento daquilo que nós podemos viver aqui com o Senhor, desfrutando dessas riquezas. John Bever, ele conta que ele teve um sonho, e que quando ele chegou no céu, ele viu uma fila assim, de pessoas enorme, recebendo vários galardões. Vários galardões. E foi uma época da vida dele que ele estava estagnado. E ele sentado na calçada, numa parte do céu lá, não sei exatamente onde, mas ele fala que via muitas pessoas recebendo coisas lindas das mãos do Senhor. E ele, quando chegou a vez dele, ele estava com a sua mão vazia. Eu não sei você, querido, mas eu quero um dia chegar lá, com as pedrinhas, né, na minha coroa. Eu quero receber galardão, porque lá em Romano ou Coríntios, se eu não me engano, diz que nas nossas obras vai passar pelo fogo. O que for feno, o que for palha, vai ser queimado, mas o que for pedra preciosa, o que for ouro, vai receber galardão das mãos do Senhor. Você já pensou que frustrante você chegar lá e falar: você está salvo, mas
autoridade sobre as nações, que é o que Apocalipse fala. Não vai ter. Meu Deus, que coisa linda será esse dia. Que coisa linda será esse dia. Se prepare para esse dia. Ainda dá tempo de você correr. O Espírito Santo falava assim para mim: diga para o meu povo, resta pouco tempo, mas ainda dá tempo. Nós estamos na reta final da igreja sobre a face da terra. Dá tempo, querido. Eu vou encerrar com mais um tópico. Pode ser, pastor, mais 10 minutinhos? Porque eu quero voltar lá para Atos 1:8. Qual é a outra riqueza? Qual é o outro acesso daquele que é liderado pelo poder do Espírito e da palavra? A Bíblia fala que, ao descer sobre nós o Espírito Santo, nós nos tornamos testemunhas. E eu quero ler aqui mais uma vez o que significa ser testemunha. Em hebraico, a palavra testemunha significa observar, em hebraico, ou estar presente. A ideia central é de alguém que viu, observou, presenciou ou contemplou. Mas no grego, lembrei de você, Tiago, na vigília. No grego, a palavra testemunha significa martos, que quer dizer mártires. Sendo assim, para eu me tornar uma testemunha, não se trata de quanto eu falo, não se trata do meu empenho, não se trata do meu conhecimento, não se trata de nada disso. Se trata de quanto eu estou disposta a morrer, para que ele cresça. Porque a semente, se cair no solo, não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela vai produzir muitos e muitos e muitos frutos. É preciso morrer, é preciso morrer. Morrer para as vontades carnais, morrer para tanta coisa, querido. Em Mateus, no capítulo 16, no verso 13, quando Pedro teve uma revelação de quem era Jesus, Jesus perguntou para ele: quem você diz que eu sou, Pedro? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: não foste sangue nem carne que te revelou, mas o meu Pai. E Pedro fica todo feliz, todo empolgado, né? Agora eu sou pedra, sou rocha, nada vai me abalar. Que maravilha. Passam-se alguns minutos, não sei se minutos, segundos, dias, semanas, mas eu sei que nos próximos capítulos, o mesmo Pedro, né, que recebeu um elogio de Jesus, Jesus está dizendo para ele: afasta-se de mim, Satanás, porque você serve para mim de pedra de tropeço. Por que Jesus falou isso para ele? Vocês lembram do contexto? Jesus disse isso para ele porque Jesus foi falar para Pedro que Jesus ia cumprir uma missão. E a missão que ele tinha que cumprir era qual? Morrer. Sabe o que eu entendo daqui? Que debaixo do entendimento correto, debaixo do Espírito Santo, debaixo da revelação do Espírito Santo, daquilo que nós buscamos dele, Deus pode edificar coisas sobre nós. Nós temos o entendimento correto. Mas quando o inimigo se levanta, a pessoa se levanta, quando não tem o Espírito Santo, ou a sua carne se levanta, as suas emoções, as suas vontades que não estão alinhadas com a palavra, se levantam. Quem constrói são as coisas do outro mesmo que você está pensando. É triste dizer isso, né? Mas a verdade é que nós temos uma dificuldade, assim como Pedro, de morrer. Porque nós temos aquela ideia errada de que a humilhação, de que a dor vem para nos destruir. Vem para nos matar. E eu falei que eu lembrei do Tiago aqui na vigília. Porque o Tiago falava de mártires. Era como se Jesus estivesse falando assim para ele: Pedro, sobre o entendimento de quem eu sou, você está correto, mas sobre o meu martírio você ainda não está preparado, nem tampouco para o meu, nem tampouco para o teu.
pelas tuas palavras. E o Tiago dizia aqui sobre um livro que ele leu, de homens que preferiram, não é isso, Tiago? Ser mortos, queimados, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Porque eles diziam assim: como eu vou negar a cruz, se é ela que eu persigo? Não é isso, Tiago? Como eu vou negar? Como eu vou negar a cruz? E sabe qual é a verdade? É que muitas vezes nós queremos tirar a dor do Evangelho, queremos tirar a humilhação do Evangelho, queremos tirar a renúncia, queremos tirar tanta coisa. Esses dias Deus usou a Jéssica para me lembrar disso. A dor que Jesus passou no Getsemane, a prensa que ele sofreu ali daquele azeite, foi para extrair o melhor dele. Eu quero declarar isso sobre a tua vida. A dor que você está enfrentando, a humilhação, a dificuldade, vai te tornar uma pessoa melhor. Vai extrair o melhor da tua vida. Vai extrair, não duvide disso. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias eu vi uma pastora pregar e ela falava assim, o problema é que a gente, como que é? O que a gente chama de dor, Deus chama apenas de uma transição, te tirando da vida para a morte. E para concluir, queridos, eu tinha mais para dizer, mas o tempo passou e eu perdi aqui o jeito até de preparar esboço. Fui querer pôr no caderno, escrevi demais. Mas para concluir, a dor nos leva para um lugar mais perto de Deus. Às vezes você está querendo que Deus arranque os espinhos, né? Tire os espinhos, como Paulo pediu. E Deus está dizendo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A graça de Deus, quando Deus abre uma porta pela graça, nós precisamos entrar. A Bíblia fala isso, coloca diante de ti uma porta aberta. A porta está aqui. Só que se eu não der um passo e entrar em rendição e viver aquilo que Deus tem para mim, a porta está aberta, Deus abre uma porta pela graça, mas eu preciso entrar através da rendição e através da obediência, para entrar nesse lugar, querido, de vida, porque o Evangelho fala sobre isso. Não é uma vida melhorada, não é uma cartilha que a gente recebe de mudança de comportamento, de padrões melhorados, não, é a vida de Deus fluindo, é você entrar num lugar onde a vida do Espírito flua. A árvore do conhecimento do bem e do mal, da vida e da morte fala sobre isso. Daquilo que você está se alimentando, é disso que você vai viver. Tão somente isso. Vida. Coloque-se em pé.